Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com você nestas conversas com o mundo. Hoje, em mais um dos episódios que traz os 7 pecados capitais. Hoje venho falar da preguiça. Como já puderam ver no vídeo de introdução, é nessa vontade de não fazer nada que hoje venho falar com vocês. A preguiça, também conhecida como indolência, ócio, ociedade, malandrice, inactividade, frivolidade ou futilidade. A preguiça é realmente parte de todos um pouco daquilo que somos. A preguiça é um sentimento de falta de vontade e motivação para realizar tarefas e inatividades. O que é a preguiça? Segundo o dicionário da preguiça, pode significar desde a falta de disposição para realizar determinada tarefa, até se pode considerar como uma espécie de aversão ao trabalho. Mas a preguiça é uma condição ou uma doença. Há quem pense que a preguiça é uma doença. Mas a preguiça não é nada patológico. Não há nenhum termo médico que possa aí integrar a preguiça. Preguiça é algo que vem do foro psicológico e pode de alguma forma nos afetar em vários sentidos. A preguiça é sem dúvida um pecado que nos diminui. Realmente é algo que ninguém quer ver escrito no seu currículo. Certamente quando vamos pedir trabalho a alguém, certamente não queremos aí evidenciar que somos preguiçosos. Mas a preguiça, para além de ser negativa, ela é de alguma forma detrimental do próprio ser. Não é uma doença, mas é uma falta de motivação, uma moleza, uma incapacidade de compreender que a vida existe no movimento e não na inactividade. Mas a falta de motivação e de estagnação pode criar uma estagnação emocional, física e psicológica que de alguma forma pode criar condições para poder criar doenças de verdade, como é o sedentarismo, que dá origem à obesidade, ou até mesmo uma doença que realmente é algo que realmente afeta quem nós somos através de um cansaço crónico, uma sonolência despravada. A narcologia é um excesso de sonolência e sem dúvida essas condições podem levar à depressão, podem levar a que a pessoa se sinta inferiorizada, minimizada e de alguma forma inferiorizada perante aqueles que a rodeiam. Nem sempre a preguiça é algo que nasce espontaneamente das pessoas. Às vezes é um processo, é um deixa-andar que desanda e que de alguma forma leva as pessoas a esse caminho de ser preguiçoso. Às vezes não é só a inação que torna um preguiçoso em ser preguiçoso, mas por vezes são as condições da vida e de alguma forma os caminhos que cada um leva. Ninguém nasce para ser preguiçoso, ninguém quer ser preguiçoso. Mas há pessoas que são preguiçosas naturalmente, espontaneamente, para além até do seu desejo ou da sua vontade. Embora todos nós sejamos um pouco preguiçosos. Quantos de vocês, aí desse lado, não ficaram na cama mais do que deveriam? Eu já fiz isso, e fiz isso muitas vezes com um prazer extraordinário. Esse prazer é um pecado. Esse prazer de um descanso desnecessário e que de alguma forma não é justificativo para o nosso bem-estar ou para a nossa saúde física ou mental, de alguma forma é detrimental de quem somos enquanto seres e de alguma forma enquanto seres produtivos da sociedade. A preguiça é sem dúvida uma forma de egoísmo. É uma forma de nós, de alguma forma, como é que eu dizer isto? De
achar uma desculpa para não fazer alguma coisa. É uma forma que é uma razão que de alguma forma nos dá sentido àquilo que nós é sentido, que é a falta ou a capacidade de pôr em movimento ações necessárias para transformar a nossa vida e do mundo que nos rodeia. João Calvino foi um teólogo francês. Ele põe no trabalho uma forma de poder continuar o trabalho de Deus. Ele acredita que o trabalho, através do trabalho, se opera na construção do trabalho de Deus. Mas sem dúvida o calvinismo é associado ao capitalismo e de alguma forma à necessidade de trabalhar e produzir e de alguma forma criar a sociedade mais produtiva e com mais bens materiais que de alguma forma acabam por perder um pouco o sentido ao longo da vida. Embora muita gente não acredite nisso, mas uma coisa é certa: quanto mais crescemos e mais nos desenvolvemos a nível pessoal, individual e de alguma forma espiritual, mais compreendemos que o materialismo de alguma forma é por si só um pecado que o Papa Magno não foi capaz de identificar nesse tempo, quando ele escreveu em 1390, ou quer dizer, desanimou os trabalhos de Rivagros do Ponto, Rivagros de Póticos, sobre as chamadas tentações da humanidade, e quando o Papa Magno de alguma forma reanimou essas tentações, nessa altura não existia este desenfreado consumismo que hoje faz parte da sociedade, que seria sem dúvida associado à luxúria, mas que de alguma forma é muito próprio de si mesmo e que devia ser considerado nos dias de hoje como um pecado só por si. Esta necessidade de consumo, esta necessidade de mostrar aos outros que se é, que se tem, que se vai, que se fez, algo que de alguma forma só pertence a cada um de nós, mas que de verdade todos nós gostamos de mostrar ao mundo para de alguma forma, através da nossa vaidade, nos sentirmos mais ou melhores. A vida, eu quanto mais cresço, quanto mais me compreendo e mais compreendo o mundo à minha volta, mais compreendo de alguma forma muitos dos pensadores do passado. Os vícios, ou seja, os pecados, segundo dizia São Tomás de Aquino, podem ser classificados segundo a virtude que os contrariam. E ele dizia que os pecados capitais eram capitais porque eles geram vícios que podem gerar outros pecados. Mas uma coisa é certa: a preguiça é sem dúvida parte de uma catástrofe antropológica, através de uma catástrofe humana da produtividade, de construir, de fazer mais, de ser mais válido na sua existência. A inércia, o tédio e a moleza e a inactividade, a futilidade e de alguma forma todas esses atributos que são dados de alguma forma à preguiça só vêm de alguma forma em detrimento do ser. Há quem acreditava, e acreditava isso o Papa Bento, dizia que ora et labora, ou quer dizer, reza e trabalha. Ora et labora era em latim e queria dizer ora e trabalha. Sem dúvida uma coisa é importante: o calvinismo, através de João Calvino, esse teólogo francês, veio através, sem dúvida, um dos princípios básicos daquilo que nós conhecemos como capitalismo. E o capitalismo, de alguma forma, veio trazer a necessidade de produzir mais, de fazer mais, e de alguma forma desvalorizou aquilo que era valorizado pelos franciscanos e de alguma forma por uma corrente de pensamento que dava valor à contemplação, dava valor ao sedentarismo, dava valor de alguma forma à ausência do ser na economia global.
os franciscanos e de alguma forma os monges que viviam nesses conventos, na sua única e exclusiva forma de compreender e estar no mundo, eles tentavam se afastar de tudo aquilo que os consumia, do que era estar mais perto de Deus. Mas foi sem dúvida através de eles que melhor se compreendeu que de alguma forma a preguiça não levaria ninguém a lado nenhum. Hoje em dia olhamos para o que é um homem. Um homem é um homem trabalhador, é um homem que faz coisas, que se movimenta, que transforma o mundo à sua volta, que produz, que é útil, que de alguma forma ele movimenta e dá energia ao mundo que o circunda. Isto deu muita razão ao calvinismo e, sem dúvida, alimentou aquilo que nós hoje conhecemos como o capitalismo e que nos trouxe ao mundo que nós vivemos hoje. E, sem dúvida, quando olhamos para o calvinismo e para o capitalismo, vemos onde a sua introdução mais foi eficaz, grandes sucessos como a Suíça, os Países Baixos, a Grã-Bretanha, aqui a América e outros países que de alguma forma usaram estes fundamentos do calvinismo. No calvinismo acreditava-se que era preciso ser empreendedor, era preciso ser criativo, era preciso ser um indivíduo responsável pelo seu próprio sucesso. Aquela voz do passado que dizia que o sacrifício pela pobreza, o sacrifício do sofrimento já não trazia nada de bem nem bom a ninguém nestes novos tempos. O mundo precisava de mais criatividade, de mais energia, de mais produtividade, para existirem mais bens que pudessem satisfazer essa insaciável vontade de querer e ter mais e mais e mais. Que vem um pouco, de alguma forma, da avareza também, essa necessidade de ter mais e mais e mais. Mas uma coisa é certa, o pobre é aquele que não se aceitou, é aquele que não aceitou a missão de se superar e de construir para si, e nesse egoísmo se torna inativo, enquanto ele devia ser proativo, em seu benefício e em benefício daqueles que o rodeiam. A atividade sempre produz coisas e é na produção de coisas, na construção de coisas que o mundo se melhora. E eu acredito que o mundo se deve melhorar. Não estou aqui de alguma forma a defender a preguiça. Eu acredito que existe um equilíbrio que deve ser de alguma forma encontrado. Domenico de Masi foi um italiano que nasceu em 1938 e que escreveu um livro no final da década na saga de 1990 e 1998 ele escreveu um livro que ficou bastante famoso e que de alguma forma dá um pouco sentido àquilo que hoje vivemos, que é de alguma forma o ócio criativo. Nesse livro que ele escreveu, O Ócio Criativo, ele diz que nós devemos ser seres que de alguma forma devem ter um equilíbrio entre o que trabalham e o tempo que descansam. E quanto mais descansam, por vezes, mais lhe é dada a possibilidade de poder ser criativos e ter mais vontade de voltar a trabalhar e fazer coisas mais produtivas e de alguma forma contribuir com uma maior energia para uma produção mais elevada. Mas se olharmos para trás e olharmos de alguma forma um pouco para aquilo que aconteceu nos séculos XIX, no século XVIII, no século XIX, encontramos aí algo que de alguma forma nos faz pensar um pouco. Nos faz pensar um pouco pelo seguinte, quando pensamos de alguma forma naquilo que transformou o mundo e que foi o capitalismo, e de alguma forma da forma com que nós fomos utilizados pelos grandes capitalistas, foi sem dúvida
durante a segunda Revolução Industrial no século XIX, que um militante socialista que era sem dúvida alguém que devemos interrogar antes de poder falar dele. Paul Lafargue era o genro de Marx. E em 1880 ele escreveu um livro que se chamava O Direito à Preguiça. E nesse Direito à Preguiça ele dizia algo que realmente é válido, segundo um conceito marxista e socialista ou mesmo comunista da visão do mundo. Que a santificação do trabalho, e o trabalho dignifica o homem, e que a ascensão da preguiça como pecado é uma construção capitalista e dos patrões, tem todo o sentido. Porque é real. Não deixa de ter razão aí. Não deixa de ter razão, mas de alguma forma não lhe dá razão. Não deixa de ter razão porque de alguma forma somos utilizados por esse patronato e por alguma forma por esses capitalistas que utilizam a nossa necessidade de trabalhar para de alguma forma melhor devolverem as suas fortunas. O que eu acredito que existe aqui neste século XVIII, XIX e até no século XX é uma distribuição da riqueza acumulada pelos serviços e bens construídos desigual e que de alguma forma devia ser mais equilibrada. O excesso de riqueza de um patronato de alguma forma só demonstra os salários baixos dos seus empregados. E isso é errado. E isso desmotiva. Quem é que tem vontade de trabalhar num lugar onde se é pobre e onde é preciso, muitas vezes, trabalhar 2 e 3 empregos para conseguir manter as suas contas? Isso acontece nos dias de hoje e cada vez mais, infelizmente. Os empregos estão acabando, cada vez há mais trabalhos, e nestes trabalhos maior precariedade, mais instabilidade, as pessoas sentem-se na necessidade de ter que trabalhar a dobrar para não perderem esse trabalho, porque necessitam dele para pagar as contas diárias, e depois desse trabalho vão para outro para conseguirem, de alguma forma, manter-se simplesmente acima da água, para conseguir manter as contas em dia. Isso é errado. Quando nós temos de trabalhar mais do que um único trabalho para conseguir pagar as nossas contas, é porque esse trabalho realmente não é um trabalho que seja digno de um ser humano o realizar. Porque ninguém deveria ter que trabalhar mais do que um trabalho para pagar as suas contas. E as pessoas, quando são de alguma forma exageradamente, exploradas, acabam por perder o sentido à vida e acabam por levar vidas vazias em que de alguma forma aquilo que unicamente fazem na vida é trabalhar, trabalhar e trabalhar, sem descanso, sem direito ao ócio necessário para poder ter vontade de trabalhar. E as pessoas chegam a um ponto de se sentirem esgotadas, de se sentirem extremamente fatigadas, ao ponto de se adoecerem e de alguma forma perderem o amor a si e a tudo aquilo que a rodeia, porque tudo perde um pouco o sentido. O sentido de ter trabalhar 10, 12, 14, 16 horas por dia para chegar ao fim do mês e ficar sem nada à mesma porque as contas são demasiado elevadas, porque esta nova sociedade, todos estes nossos luxos que nós temos, desde iPhones, iPads, iWatches e outras coisas mais, para manter estas coisas todas no ativo e nos sentirmos de alguma forma parte da sociedade que nos rodeia, acabamos por muitas vezes perder a nossa paz connosco mesmo. E às vezes a preguiça aí é necessária. Porque a preguiça aí talvez traga um equilíbrio entre o excessivo trabalho e sobre o necessário ócio que todos nós precisamos para de alguma forma nos encontrarmos em nós mesmos e a nós mesmos. Para de alguma forma dar sentido e razão à razão de fazermos parte de uma economia produtiva. Uma coisa é certa, e Domenico de Masi, nesse seu livro que eu li há algum tempo atrás,
que ele escreveu em 1998, que é uma crítica ao capitalismo. Eu não diria que é uma crítica ao capitalismo, é uma crítica ao capitalismo desenfreado, ao capitalismo que unicamente vê o lucro e sem de alguma forma compreender as necessidades humanas. Isso não é uma crítica ao capitalismo, é uma realidade constatada aí, e que de alguma forma é preciso criar espaço para que as pessoas possam ser mais criativas e construtivas e de alguma forma sentir-se mais livres e com mais sentido de viver. Porque no final, se não mantermos um equilíbrio entre aquilo que somos e aquilo que fazemos, perdemos-nos aí. E quando nos perdemos, acabamos por perder o sentido da vida. E é aqui que as pessoas devem ter um bocadinho de compreensão realmente sobre aquilo que tem sentido ou não tem sentido na vida. Será que a preguiça é errada? Quando é exagerada assim como tudo. Mas a preguiça é um dos pecados negativos, é um dos pecados que nos diminui. É um dos pecados que de alguma forma, segundo dizia alguns pensadores do passado, era o único pecado que evitava que nós cometêssemos todos os outros pecados. Pela preguiça nós não faríamos nada. Por isso, de alguma forma, a preguiça era sem dúvida o pecado que evitava que os outros pecados que se propagassem, que de alguma forma se cometessem. Os preguiçosos, por vezes, são o resultado de uma sociedade extremamente exigente de seres mais e mais produtivos e mais educados e mais capacitados para poder fazer mais e mais, num sentido às vezes que perde o sentido. E é aqui que nós devemos compreender o seguinte: a preguiça, apesar de ser um pecado negativo, acaba por ser um excesso. Acaba por ser um excesso porque quando ele de alguma forma nos leva à completa inatividade, à incapacidade de nos movimentarmos e produzirmos o suficiente que mais não seja para a nossa própria subsistência, ele de alguma forma transforma-se em algo negativo e errado para nós mesmos e que acaba por de alguma forma afetar aqueles que nos rodeiam. Familiares, principalmente mais próximos, pais, mães, filhos, mulheres, todos aqueles que de alguma forma se entregam a esse pecado acabam por de alguma forma se minimizar a si mesmos e de alguma forma não fazer nada positivo pela vida. Mas uma coisa é importante: a preguiça é vergonhosa. Não desejo de ninguém realmente, certamente, utilizar a preguiça como desculpa. A preguiça é praticamente um palavrão na moral ocidental. Mas para quem trabalhar tanto, para quem produzir tanto, para quem continuar numa constante trabalhar, quando é que isto, quando é que chega? Quanto é demais? Há pessoas que eu conheço, e são bastantes, que trabalham demasiado. 7 dias por semana, 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia. Eu próprio já o fiz. Muitas vezes. Muitos meses, muitos anos seguidos. Para quê? Será que é errado? Será que é certo? Este desequilíbrio, onde se trabalha demasiado, onde se é demasiado inativo ou demasiado preguiçoso, onde não se quer contribuir para poder produzir mais? Eu acredito no seguinte: é no equilíbrio que existe de alguma forma a paz e aquilo que é necessário em todos nós. Mais uma vez, neste pecado capital, compreendemos que é um desequilíbrio, é uma falta de alguma forma poder balançar as coisas de uma forma inteligente. Não trabalhar demasiado, mas também não descansar demasiado. Manter aqui um equilíbrio entre o trabalho e o descanso que nos faça sentir de alguma forma úteis
ser capazes de cumprir com as nossas obrigações sociais a nível económico para pagar as nossas contas, mas também ter o tempo para dedicar a nós e àqueles que amamos, à família, ao ir passear num domingo à tarde, ao ir ver o lago, ver o mar, ao de alguma forma se distrair com as coisas mundanas. Isto é necessário. E é aqui que Domenico De Masi tem toda a razão neste livro que ele escreveu e que de alguma forma eu recomendo a todo mundo, que é de alguma forma o ócio criativo. Porque é a necessidade de nós nos encontrarmos em nós mesmos e de aí poder, através daquilo que conhecemos e compreendemos, criar coisas novas. Trabalhar excessivamente não é bom. Quanto a mim, é um pecado também. E é o pecado, muitas vezes, da avareza. É o pecado que faz parte, muitas vezes, de um orgulho de eu trabalho mais, eu faço mais, eu sou melhor. Quer dizer, não és melhor. Porque, de alguma forma, se perdes aí o teu equilíbrio e se não és capaz de manter aí essa balança que, de alguma forma, nos traz um equilíbrio a todos nós, se não és capaz de manter esse balanço, acabas por estar num erro e acabas por estar em desequilíbrio, num excesso. E como todos os excessos fazem parte de um pecado, certamente aí estás a cometer um pecado contra ti mesmo e contra aqueles que te rodeiam, que te amam, que querem por perto de ti, quando trabalhas em demasia. A preguiça é, sem dúvida, um dos 7 pecados capitais que, como muitos teólogos disseram ao longo do tempo, era o único que realmente evitava que todos os outros fossem verdade ou que todos os outros acontecessem derivado a ele não ter a capacidade de se movimentar para cometer nenhum dos outros. Mas sem dúvida não é nada positivo. E como não é nada positivo, eu acredito que devemos encontrar todos um balanço na vida. E é nesse balanço na vida onde melhor podemos estar e viver para connosco próprio e para com o mundo que nos rodeia. Principalmente para aqueles que estão à nossa volta. E não se esqueçam de uma coisa que eu vos digo. Se vocês têm um trabalho em que têm a necessidade de ter outro trabalho para poder conseguir pagar as suas contas, pensem muito bem sobre o trabalho que estão a fazer. Porque eu acredito que esse trabalho realmente não pertence a ninguém. Enquanto o empregador não compreender que ele tem que, com o seu salário, ser capaz de sustentar alguém capaz de poder viver única e exclusivamente desse trabalho sem ter que ter outro trabalho para pagar as suas contas, então aí há um desequilíbrio que não é benéfico para ninguém. E esse empreendedor certamente está a enriquecer brutalmente à conta de vocês. Vocês ganham demasiado pouco para que ele possa ganhar muito mais. Não deixem que isso aconteça com vocês. Enquanto tem muito trabalho, que vos dê o tempo para vocês encontrarem esse equilíbrio em vocês que é necessário. Para vocês poderem estar em paz convosco mesmo e com o mundo que vos rodeia e poderem ter um equilíbrio entre o trabalho e o ócio. Entre o prazer e a diversão e, de alguma forma, a vossa produtividade enquanto seres humanos. Ok, malta. Isto da preguiça é realmente algo bastante complexo. Porque a preguiça realmente, como eu disse, não é considerada uma doença, mas pode se tornar uma doença. Por isso, cuidado com a preguiça. Não sejam demasiado preguiçosos. Aquilo que eu aconselho às pessoas que se sentem preguiçosas é encontrem uma atividade física, façam dieta, não se deixem levar pelo sedentarismo, pela obesidade que vos pode trazer doenças coronárias, doenças do coração, doenças do foro psicológico e de alguma forma também, não é só da obesidade, mas também dos diabetes e outras doenças que estão formadas pelo acúmulo de calorias desnecessárias dentro do nosso corpo. É preciso libertar toxinas, é preciso mover-se, é preciso criar energia positiva e pôr o mundo em movimento. Por isso, aqueles que estão preguiçosos e desse lado, vá lá, façam algo para mudar essa vossa inactividade. Façam algo para poder, de alguma forma, mostrar ao mundo que vocês também são úteis e que vocês também são válidos nesta sociedade. Embora, de alguma forma, eu não condeno completamente
um pouco de, como é que eu dizer, deste pecado capital que é de alguma forma a preguiça. Eu não concordo com ela e não estou de acordo com ela, desde que ela seja excessiva. Um pouco de preguiça faz bem a todos. Eu fico na cama até mais tarde, principalmente alguns dias da semana, propositadamente, mais do que o que seria necessário ficar, mas que eu preciso para de alguma forma me sentir bem comigo mesmo. Não acho que isso seja muito errado quando de alguma forma temos a capacidade de ser produtivos enquanto estamos no ativo. Ok, hoje já fui mais uma vez um pouco longe com isto e repeti-me algumas vezes naquilo que quis dizer, porque quis vincular de alguma forma aquilo que acredito, de uma forma que fique bem claro para vocês, que é preciso ser produtivo, que de alguma forma a preguiça não leva ninguém a lado nenhum. É preciso um movimento para que o mundo aconteça, é preciso um movimento para que de alguma forma o mundo se mova e o mundo se construa e reconstrua cada vez melhor e cada vez mais para todos nós. Não excessivamente, num equilíbrio que é necessário entre todos nós para que de alguma forma mantenhamos uma paz e harmonia entre nós e o mundo que nos rodeia. Ok, malta amiga, hoje fico aqui neste episódio destas conversas com o mundo. Hoje, neste episódio que vim trazer até vocês a preguiça, aqui vos deixo com um abraço para o mundo inteiro e até o próximo episódio destas conversas com o mundo.